Vamos recapitular a conversão de taxas no regime composto. Qual que é a ideia aqui? Eu tenho uma taxa mensal e quero saber qual que é a taxa anual equivalente. Qual é a relação entre a taxa mensal e a taxa anual no regime composto? Então eu escrevo aqui que 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal. Vou pensar o seguinte: quantas capitalizações da taxa mensal são necessárias para uma única capitalização da taxa anual? Então, eu vou relacionar mês e ano, né? Então, são necessárias 12 capitalizações da taxa mensal para eu ter uma única capitalização equivalente da taxa anual. Então, vou colocar um parênteses aqui, ó, e vou elevar isso a 12. Então, a relação entre taxa anual e taxa mensal, né, dada a taxa mensal num regime de capitalização composta, é dada por essa relação. Vamos fazer um exemplo, só para ilustrar. Imagine que eu tenho uma taxa mensal de 2%. Eu quero saber qual é a taxa anual equivalente. Vou escrever a igualdade. 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal. Perguntinha, eu quero passar de mês para ano. Então, o que é que eu tenho que fazer? Quantas capitalizações da taxa mensal são necessárias para uma única capitalização da taxa anual? Resposta: 12. Então, eu coloco elevado a 12. Então, essa é a relação já preparada para a gente calcular a taxa anual equivalente. Para a utilização da HP, a gente vai fazer o seguinte: eu vou isolar o valor da taxa anual. O que é a taxa anual? A taxa anual vai ser igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12, né? Menos 1. Passei 1 para o segundo membro, subtraendo. Vamos lá, 1 mais a taxa de 2%. 2% é 0,02. 1 mais 0,02 é 1,02. Então vamos jogar aqui na fórmula. 1 e... Então vamos jogar aqui na fórmula. A taxa anual ela é igual a 1,02 elevado a 12 menos 1. Como é mais usual a taxa estar em porcentagem, né, então eu vou multiplicar isso aqui por 100, já deixar a expressão preparada. A taxa anual equivalente vai ser igual, abrir um colchete aqui, ó, 1,02 elevado a 12 menos 1. E vou multiplicar isso aí por 100 para a taxa já sair uma taxa percentual. Eu vou detalhar isso aqui na HP, caso alguém tenha alguma dúvida para efetuar na máquina essa operação. Então vamos lá. 1,02, Enter. 12 eleva 1 menos 100 multiplica. Então eu vou encontrar no visor, ele vai mostrar no visor da máquina 26,82. Eu estou trabalhando com duas casas decimais. Então a resposta é 26,82%. Então, ou seja, uma taxa de 2% mensal, você tem a taxa mensal, ela equivale a uma taxa de 26,82%
anual. Ok? Deixa eu só dar outro exemplo de capitalização para a gente poder transformar em outros períodos. Por exemplo, né, a gente poderia fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma taxa mensal. Uma taxa mensal e a relação da taxa mensal com a taxa diária. Qual que seria a relação entre a taxa mensal e a taxa diária? Então eu vou escrever 1 mais a taxa mensal é igual a 1 mais a taxa diária. Pergunta que eu faço é do período menor para o período maior. Dia é menor que mês. Então vamos lá. Quantas capitalizações da taxa diária são necessárias para eu ter uma única capitalização da taxa mensal? A gente vai adotar aqui que um mês é igual a 30 dias. Voltando à nossa questão, quantas capitalizações da taxa diária são necessárias para uma única capitalização da taxa mensal? Resposta, 30. Então eu coloco aqui, ó, 30. Então a relação, né, é essa que está aqui. Se eu quiser a taxa mensal, eu isolo o valor da taxa mensal. Então isso aqui vai ser 1 mais a taxa ao dia elevado a 30 menos 1, né? E para ficar uma resposta mais fácil de ser interpretada, valor em percentual. Abre um parênteses aqui, ó, e multiplica por 100. Bons estudos, reflitam sobre essas conversões.